chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Diga amém. Amém. Toma o teu assento aí, dando glória a Deus. Ao criar o homem, Deus deu a ele 3 presentes. Deus deu ao homem um ser perfeito. O segundo presente que Deus deu foi a vida perfeita. E o terceiro presente foi um lugar perfeito para ele habitar. Com o passar do tempo, a Bíblia diz que o homem teve conhecimento na prática do pecado, e o pecado trouxe para a vida do homem irregularidade. Quando o homem peca, ele deixa de ser perfeito, e você pode ter essa prova ao olhar para si. Perceberás que na sua vida você tem alguma imperfeição. Com o pecado, o homem também perdeu a vida perfeita. É só você um dia desses parar e você de vez em quando se pega murmurando, reclamando de alguma realidade negativa que acontece na sua vida, porque a vida não é mais perfeita após o pecado. Como Deus viu que o homem se tornou um ser imperfeito, que o homem perdeu a vida perfeita, a Bíblia diz que Deus o expulsou do lugar perfeito. O homem, em vez de pensar e perceber que o pecado só lhe fez mal e se voltar para Deus, a Bíblia diz que o homem não tomou esta decisão. Pelo contrário, ele se aprofundou cada vez mais no pecado. A Bíblia diz que o pecado do homem só se multiplicara ao tempo que Deus se entristeceu de ter feito o homem. Deus percebe que o homem está longe dele. Então Deus que fez e criou o homem para estar perto dele, tem uma ideia para trazer o homem de volta.
E qual é a ideia de Deus? Para chamar a atenção do homem, para trazer o homem para a sua presença. Deus começou a usar coisas para chamar a atenção do homem. Deus começou a usar até animais para chamar a atenção do homem. E Deus também passou a usar pessoas. Deus usou coisas como a arca de Noé para preservar uma família. Deus usou a jumenta do profeta para trazer o profeta para o caminho da retidão. E Deus tem usado a sua igreja para exortar, consolar e edificar vidas. E é sobre isso que nós tentaremos falar nessa noite. Falaremos sobre a importância de ser usado por Deus. Se você percebeu os versículos que nós lemos, você perceberá que nos 4 versículos Deus está usando alguém. No versículo 1, Deus usa o profeta Elias para o rei Acabe. No versículo 4, Deus usa os corvos para o profeta Elias. No versículo 9, Deus usa a viúva para Elias. E no versículo 14, Deus usa Elias para a viúva. Aqui nós já aprendemos a primeira lição nesta noite. Na nossa caminhada com Deus, em algum momento da nossa caminhada, Deus vai usar alguém para você. Como usará você para alguém? Nessa noite você precisa entender isto, que desde o início da sua fé, Deus em algum momento vai usar você para alguém. Como vai usar alguém para você? Então, se você ainda não foi usado, Deus já marcou o dia para te usar. Se alguém ainda não foi usado para você, Deus já marcou o dia para levantar alguém para ser usado para a tua vida. Glória a Deus. A segunda lição que nós aprendemos nesta leitura está no versículo de número 1. Pastor, eu quero ser usado por Deus. O que é que eu preciso? Você precisa ter o que Elias tinha. O versículo 1 diz que ele se apresenta ao rei e profere as seguintes palavras: vive o Senhor Deus de Israel. Olha o detalhe: cuja face estou presente. Aqui tem o primeiro segredo para quem deseja ser usado por Deus. Elias está dizendo: sabe por que eu estou sendo usado por Deus? Porque eu estou perante a face de Deus. O que Elias está dizendo aqui é que ele não estava diante de Deus. O que Elias está dizendo aqui é que ele não estaria no futuro diante de Deus. O que Elias está dizendo é que ele está diante da face de Deus. Você quer ser usado por Deus? Você precisa estar diante de Deus. Quer ser usado por Deus? Você precisa ter comunhão com Deus que usa. Não dá para ser usado por Deus sem ter comunhão com Deus
que usa. Elias era usado porque ele estava diante da face de Deus, ele estava em comunhão com Deus, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava vigiando, ele estava louvando, ele não estaria, ele está. E aqui você precisa entender que Deus quer usar tua vida, mas você precisa ter comunhão com Deus que usa. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que querem ser usados por Deus, mas não querem ter comunhão com Deus que usa. A nossa geração quer ser usada por Deus, mas não quer ter comunhão com Deus que usa. No meu pastoreio, eu já ouvi muito ovelha dizendo: pastor, qual é o segredo para ser usado? Pastor, por que Deus usa fulano e não me usa? Porque se você quiser ser usado, você precisa ter comunhão com Deus que usa. Deus não usa os melhores, Deus não usa quem quer, Deus usa quem tem comunhão com Deus que usa. O problema daqueles que querem ser usados sem ter comunhão com Deus que usa é que de vez em quando eles cometem o seguinte erro: qual, pastor? Querer usar Deus. Quem quer ser usado, mas não tem comunhão com Deus que usa, de vez em quando tem uma ideia errada de querer usar Deus. Pastor, quando é que eu uso Deus? É quando você vai sem Deus ter mandado ir e você diz: eu fui enviado pelo Senhor. Você não tem comunhão com Deus que usa e está querendo usar a Deus. Quem quer, pastor, usar a Deus é quem faz sem Deus ter mandado fazer e abre a boca dizendo: Deus mandou eu fazer. Cuidado. Quem é, pastor, que quer usar Deus? É que fala sem Deus ter mandado falar e diz: eu falo em nome do Senhor. Cuidado, que para aqueles que se atrevem a usar a Deus, o Senhor diz: ai dos profetas que dizem assim diz o Senhor, sem o Senhor pedir. A terceira lição que eu aprendo no texto que nós lemos está no versículo 4. Pastor, eu quero ser usado por Deus. O que é que eu preciso saber? Você precisa saber que para ser usado por Deus, você precisa ter algo de Deus para Deus usar. E eu vejo isso quando os corvos são usados para Elias. Os corvos está trazendo para Elias pão, mas o pão não era dos corvos. Os corvos estão levando para Elias carne, mas a carne não era dos corvos. Deus deu carne para os corvos e ordenou: leva para Elias. Deus deu pão para os corvos e diz: levem para Elias. Porque para ser usado por Deus, tem que ter algo de Deus na vida. Não adianta chegar aqui e fazer um teatro dizendo que tem algo, porque a igreja não é boba e a igreja não é besta. A igreja sabe discernir quem tem e quem não tem algo de Deus na vida. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite. Pastor, como é que eu alcanço algo de Deus para ser usado por Ele? Está em Isaías, capítulo de número 6. A Bíblia diz que o profeta tem uma visão e ele vê Deus sentado em um alto e sublime trono. Aí ele vê os serafins ao redor do trono e percebe que eles estão louvando. E a letra do louvor é essa: Santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que com o poder daquele louvor, era um louvor simples, mas era o louvor de Deus. Então, com o poder daquele louvor, a Bíblia diz que o templo se encheu de glória. A Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram, e pelo poder do louvor, ninguém precisou pregar. O profeta cai convertido ou arrependido dos seus pecados, dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. Olha o segredo, olha o segredo. Quando o profeta confessa o seu pecado, a Bíblia diz no versículo 6: e eu vi um serafim trazendo na mão uma brasa de fogo tirada do altar de Deus, e com a brasa ele tocou os meus lábios, e eu fui purificado da minha iniquidade. Não entendi, pastor. O serafim só tinha brasa porque ele veio antes do altar de Deus. O serafim não se apresentou a Isaías sem antes passar no altar de Deus. Porque eu prego porque sou bom, eu prego porque antes de me apresentar no altar da igreja, eu compareci no altar de Deus que tem brasa. Eu prego uma palavra que não é invenção minha e nem tirada da internet. Eu orei e Deus no altar dele tirou essa revelação para mim ser usado para você nessa noite. Quer ter algo de Deus na vida? Passa do altar de Deus antes para buscar, porque no altar de Deus tem fogo que a igreja precisa, no altar de Deus tem pão que a igreja precisa, no altar de Deus tem unção que a igreja precisa. Quer ter poder? Antes de se apresentar na igreja, compareça no altar de Deus. Jesus disse em Mateus 6,6: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Que é isso? É comparecer no altar. E o Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Quer ser usado por Deus? Passa no altar antes. Quer ser usado por Deus? Passa antes no altar de Deus para receber graça, para espalhar sobre a igreja. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Vou te dizer, versículo 9 do texto que lemos. A Bíblia diz: mas o segredo de quem quer ser usado, Jesus, o Senhor disse: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. E aqui está o quarto segredo de quem quer ser usado por Deus. Qual é, pastor? Jesus, em Lucas 4, 25 e 26, pregou essa mensagem. E ele diz assim: não havia em Israel muitas viúvas, mas nenhuma delas o Senhor usou para Elias, mas ele usou uma viúva de Sarepta. Pastor, por que Deus não usou uma viúva, que havia muitas em Israel, e foi usar uma de fora? Porque quando você vê o contexto de 1 Reis 15, 16 e 17 até o 18, você perceberá que quem estava dominando Israel era Acabe e a sua esposa Jezabel, e eles conseguiram convencer homem e mulher, grande e pequeno da nação, a trocar Deus por Baal, a trocar Deus por Azera. E a Bíblia diz que não
ainda conservava a sua fé no Deus invisível. Tanto é que o profeta, quando entra na caverna, diz: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei, porque era difícil achar alguém fiel a Deus naquela época. Deus queria usar uma viúva, mas não encontrava uma viúva fiel. Deus queria uma viúva de Israel para usar, mas encontrava as viúvas adorando a Baal, encontrava as viúvas adorando a Acera. Aí Deus olhou ao redor de Israel e encontrou uma viúva em Sarepta, desejosas por ser usada por Deus. E aqui está o quarto segredo para quem deseja ser usado. Para ser usado por Deus não basta querer. Para ser usado por Deus precisa estar disposto para Deus usar. Tem gente que não quer ser usado. Tudo bem, Deus não vai usar você, mas tem gente que está olhando: Senhor, me usa, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma oportunidade. Deus vai usar quem dá lugar para Ele usar. Pastor, não sei pregar, mas se você der lugar, Deus vai te usar na palavra. Pastor, não sei orar, Deus não está preocupado se você sabe. Ele usa os pequenos para confundir os grandes, Ele usa quem não sabe para confundir quem sabe. Basta você dar lugar, Ele vai usar você. Mas enquanto você dizer: Pastor, chama eu não, chama fulano, Bertrand que canta melhor do que eu, ele vai usar fulano e Bertrand que dá lugar, e você nunca vai ser usado. Se Deus usou o dirigente ou o pastor para lhe dar a oportunidade, venha crendo que é Deus que está lhe dando a oportunidade e quer usar você. Enquanto as viúvas de Israel não deram lugar, Deus achou uma em Sarepta dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tiver na brecha, Deus vai usar você. A quinta lição para quem deseja ser usado por Deus. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu ordenei uma viúva. Olha o que parece que Deus é cearense, italiano. Deus diz assim: ó, uma viúva que te sustente. Onde é que está a graça aqui, pastor? Está nessa palavra, te sustente. Porque nós sabemos que para alguém sustentar outra pessoa, ela tem que ter o quê? Condições. Aí Deus diz: já preparei uma viúva que te sustente. Na mente de Elias pensam que deve ser uma viúva rica. O marido morreu, o marido era rico, deixou a herança. Olha a mente do profeta. Porque Deus disse: eu já preparei uma viúva que te sustente. Então a mente dele é que a mulher tem condição de sustentar. Amém? Aí Elias chega lá todo animado: Deus já preparou uma mulher para me sustentar. Deus já preparou uma viúva para me sustentar. Quando ele chega lá, a mulher está morrendo de fome com o filho. Elias chega animado e diz: não, que marmota é essa? Ela: não, estou preparando, eu só tenho um pinguinho de farinha, um pinguinho de azeite. Estou preparando um bolo para mim comer, é a última refeição e vamos esperar a morte. Aí ele diz: rapaz, Deus disse que ela ia me sustentar. Tem condição nem de sustentar ela. Aí Deus entra com a quinta lição. É que Deus vai usar você quando você não tiver condição de ser usado. Nem sempre Deus vai usar você nos melhores dias. Nem sempre Deus vai usar você quando passou o dia em jejum. Vai ter dia que você vai chegar na igreja e vai ver orando e dar: Senhor, dá oportunidade para mim. Não, eu não tenho condição de ser usado. Sabe de quem é a primeira oportunidade? O Deus cearense manifesta e diz: é para você que diz que não tinha condição. É você que eu vou usar com um pouquinho de farinha. É você que eu vou usar com um pouquinho de azeite. Porque eu que uso, não é você com a sua capacidade que vai ser usado. Tem dia que não dá para orar mesmo. Não vamos tentar maquiar uma vida de super espiritual. Tem dia que não dá para ler Bíblia mesmo. Tem dia que a luta é grande, o peso é grande, e a gente vem um peso para a igreja, uma dificuldade espiritual para a igreja. Aí quando chega
Então não se surpreenda nos seus piores dias Deus querer requisitar você para Ele usar. Você lembra de Jó? Ficou pobre um dia, perdeu 10 filhos num dia, ficou leproso num dia. Aí sabe o que é que Deus queria de Jó? Para mudar a vida dele. Ou quando Deus mudou a vida dele? Quando Jó, nesse contexto de destruição, que precisava de alguém ser usado para ele. Então Jó, você perdeu 10 filhos. Jó precisava que alguém fosse usado uma palavra de consolo. Oh Jó, você ficou pobre. Jó precisava que alguém fosse usado para ele. Oh Jó, veio do médico, foi, e o que é isso? Não tem jeito, vai acabar morrendo, é lepra. Jó precisava que alguém fosse usado por ele. Mas o Deus se manifesta e diz: e eu virei o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, quando ele era usado sem ter condição de ser usado para alguém, eu mudei a vida dele. Você crê em palavra profética? Levanta a tua mão. Tem coisas travadas na sua vida, tem coisas seguradas na sua vida, e Deus manda eu te dizer que só serão liberadas quando você dá lugar para Deus usar. Tem milagres de Deus que só se manifestarão quando você deixar Deus usar. Essa vergonha deixa de lado, essa mentalidade eu não posso, eu não sei, deixa de lado. Deus quer usar você com pouca farinha, Deus quer usar você com pouco azeite mesmo, e Deus, quando terminar de usar você para alguém, Deus vai usar alguém para você. É o que está escrito. Quando a mulher disse: eu vou fazer um bolo para tu, profeta, a mulher estava sendo usada, porque Deus usa alguém que tem pouco azeite, pouca farinha, para alguém que nem azeite pouco tem, que nem um pouco de farinha tem. Se você se acha que está ruim, se você acha que está ruim para você, deixa eu te dizer, tem alguém pior do que você. Tem alguém que está com uma vida pior do que a sua. Pastor, não estou legal. Tem gente que nem legal, nem o ego legal tem. Você tem pelo nome todo, legal. Pastor, não estou bem. Tem gente que está pior do que você. E Deus só vai deixar você bem quando você deixar Deus usar você para alguém que está pior. Ela tinha pouco azeite, Elias não tinha nada. Ela tinha pouca farinha, Elias não tinha nada. Sabe quando foi que o pouco da mulher se tornou muito? Quando ela deixou-se ser usada por Deus para alguém pior do que ela. Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão de novo, porque Deus está mandando eu falar. Deus vai mudar a vida de alguém aqui, depois que você se deixar Deus usar você para alguém pior do que você. Está numa situação ruim, alguém está numa situação pior, Deus está dizendo: deixa eu usar você para Ele, porque eu vou usar alguém para você e vou mudar a tua vida para melhor. A mulher foi usada para Elias, e quando ela terminou de ser usada, quando ela ia dizer: e agora? O profeta diz: assim diz o Senhor. Da panela a farinha não se acabará. Aleluia. Do vaso, da botija, o azeite não acabará. Aleluia. Deus quer usar você para alguém, mas cuidado, ou prepara-te, porque Deus vai usar alguém para você. Se prepara, porque se você se deixar ser usado por Deus, Deus vai mudar a sua vida para melhor. Porque, pastor, porque tem gente que deixa de ser abençoado por causa de uma decisão. Ele olha para a condição dele e diz: eu não posso nem ajudar, que eu só tenho um pouco. E o Senhor diz o quê? Quem é fiel um pouco, no muito eu vou te colocar. Mas se você ficar com esse negócio, eu só tenho um pouquinho, vou me ajudar.
você vai ter a oportunidade de receber a unção da prosperidade sobre a tua vida. É pouco azeite, Deus quer te usar no pouco. É pouca farinha, Deus quer te usar no pouco. Mas aguarda, porque há o tempo do muito de Deus para você. Há o tempo do muito de Deus para a tua vida. Há o tempo da prosperidade de Deus chegando para você. O que é que Ele quer, pastor? Que você se permita ser usado por Ele. Diga amém. Eu quero fazer algo profético. Quem crê nessa palavra nessa noite? Deus quer mudar a vida de muita gente aqui. Estenda as tuas mãos direitas. Diga assim: Deus, eu ouvi a tua palavra e creio que o Senhor quer me usar para alguém, assim como o Senhor quer usar alguém para mim. Eis-me aqui, coloca na minha mão bênçãos que os meus irmãos precisam. Amém? Na tua mão tem milagres de Deus. Na tua mão tem portas abertas de Deus. Na tua mão tem curas da parte de Deus. Na tua mão tem poder de libertação da parte de Deus. Só que nada disso que está nas tuas mãos é para você. Diga misericórdia. Pode dizer com fé. Mas só o que está na mão do teu irmão é o que você precisa. Eu tenho 15 anos de assembleia, eu sou pentecostal ainda. E eu creio em ato profético. Se você fizer por fazer, vai ser apenas mais um culto. Mas se você fizer com fé, o que está na mão do teu irmão vai chegar na tua vida. Bênçãos de Deus, livramentos, cura, portas abertas vão chegar na tua vida. Como, pastor? Porque você vai abençoar o teu irmão e vai ser abençoado por Deus. Aquela mulher abençoou o profeta e Deus abençoou grandemente aquela mulher. Você vai fazer um ato profético nessa noite. Eu vou fazer só uma vez. Você vai fazer quantas vezes a tua fé determinar. O que está na tua mão direita é o que os teus irmãos precisam. O que está na mão direita dos teus irmãos é o que você precisa. E você vai fazer assim como eu vou fazer com o jovem hebreio, dizendo: eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai fazer com fé. E quantas pessoas você quiser e crer, porque quando tu abençoa o teu irmão abençoa você. E a Bíblia diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Abençoa teu irmão em nome do Senhor Jesus. Decreta sobre ele as bênçãos de Deus. Quanto mais você abençoa, mais bênção de Deus vem sobre a tua vida. Abençoa ele no nome de Jesus. Abençoa ele no nome de Jesus. Que nesse ato profético, portas fechadas estão se abrindo. Milagres de Deus estão sendo liberados. Deus está curando, liberando grandes bênçãos sobre a vida de quem abençoa. Deixa Deus te usar para abençoar alguém. Deixa Deus te usar para abençoar alguém. Deixa Deus te usar para abençoar alguém. Ele usa alguém para você e usa você para alguém. Oh, percebe o momento de Deus nessa
Ramante, oh, aleluia! Ei, de palavra subrianda la praia. Ei, de palavra súbria. O céu está aberto nessa noite. A bênção de Deus sendo liberada. Recebe a bênção de Deus. Recebe o livramento de Deus. Recebe, porque Deus está determinando Deus. Ai, de palavra súbria. Oh, aleluia. Nós estamos num momento espiritual. Oh, glória. Oh, glória. Eu estou me arrupiando tudo aqui, meu Deus. Há um mover de Deus nessa noite, há um mover do Espírito nessa noite. Pastor, eu estou me arrupiando, que é essa assombração, não, essa presença do Deus que desceu para abençoar você. Alai, choreira, eu vou dizer o que Deus falou. A Bíblia diz assim, ó: a farinha não se acabará, o azeite não se acabará. Ó detalhe, até que eu dê chuva sobre a terra. Nem todos, não é para todo mundo, eu não sou doido. Mas tem alguém aqui, levanta a mão. Pode levantar as mãos, todo mundo. Tem alguém aqui que vai receber um tempo determinado de Deus de bênçãos. É esse tempo, o azeite não se acabará e a farinha não se acabará. Só multiplicar até. Deus vai determinar um tempo de bênção para a tua vida. Então aproveita o tempo das bênçãos de Deus para ser abençoador de Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo de Deus. O Senhor me mostrava um homem com algumas varas e alguns arames. E o Senhor me mostrava ele rodeando você. E Deus dizia assim para mim: alguém está preparando algo para a tua queda. Há espíritos convocados, preparando algo para desanimar o teu coração e roubar a tua fé. E o Senhor disse para mim: fala para ele que eu estou a um passo na frente. Aleluia! Do que ele preparou, ou tentava preparar contra a tua vida. Assim te diz o Senhor: eu desfaço as obras do diabo contra a tua vida. E o que era para ser maldição, hoje eu converto em bênção. Assim te diz o Senhor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, e deixa eu te usar para salvar.
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei.